voltamos com o Jornal da Cultura. A partir de hoje até sexta, nós teremos um bloco especial ancorado daqui, do coração da cidade, região da Avenida Paulista. O motivo enche todos nós de orgulho. São 100 anos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Contar as histórias e fatos marcantes da faculdade é a nossa homenagem para quem faz e fez deste lugar um marco importante na história da saúde do Brasil. Coloca o nosso país como referência mundial em pesquisa e terapia de ponta. A Faculdade de Medicina nasceu do sonho de um grupo pioneiro liderado por um certo Dr. Arnaldo, que, aliás, é o nome dessa avenida barulhenta que passa aqui atrás. Nesta primeira reportagem, você conhece melhor quem foi ele e como nasceu a Faculdade de Medicina. Doutor Arnaldo, conhece? Doutor Arnaldo? Sei que é a rua de cima. Que altura que é? Você conhece o doutor Arnaldo? Doutor Arnaldo, conheço. Essa avenida aqui, ó. O nome todo mundo conhece. Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho. Um médico nascido em Campinas e formado no Rio de Janeiro. Mas foi aqui, na capital paulista, que ele definitivamente escreveu seu nome na história. Em 1912, Dr. Arnaldo criou a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que hoje pertence à USP e fica na Avenida Dr. Arnaldo. Para que uma escola pudesse, de fato, ser criada e ser levada à frente, precisaria ser um nome que viesse de uma área política, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, pela própria formação. As aulas começam no centro da cidade em 2 endereços. Na Escola de Comércio Álvares Penteado, ao lado da tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e na Santa Casa de Misericórdia, onde o Dr. Arnaldo era diretor. Em 1912, quando o Dr. Arnaldo implantava o curso, o mundo assistia a uma das principais tragédias da história, o naufrágio do Titanic, que causou a morte de mais de 1.500 pessoas. Aqui no Brasil, populações caboclas do Paraná e de Santa Catarina entraram em conflito com as forças estaduais e federais na Guerra do Contestado. Não há dados concretos, mas o número de mortos, feridos e desaparecidos supera 7.000 pessoas. Já em São Paulo, a primeira turma da Faculdade de Medicina e Cirurgia teve início em 1913. Um dado bastante interessante para uma faculdade de medicina que é a presença de mulheres. Então, nós vamos ter as nossas 2 primeiras médicas formadas na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Dos 180 alunos matriculados, 34 terminaram o curso em 1918. Mas a formatura só aconteceu um ano depois, por conta da gripe espanhola. Foram tempos difíceis. Ela ceifou a vida, inclusive de alguns professores já catedráticos que eram responsáveis por cursos importantes, como professores de fisiologia, de histologia. As décadas seguintes são marcadas por uma revolução na maneira de ensinar medicina. Com a ajuda da Fundação Rockefeller, uma das mais antigas instituições filantrópicas dos Estados Unidos, o cenário médico e científico do país vive uma experiência inédita. Começa a ser erguido o prédio central da Faculdade de Medicina, onde está até hoje. Mas Dr. Arnaldo não chega a ver seu sonho concretizado. Aos 53 anos, ele se contamina durante uma cirurgia, adoece e morre 3 semanas depois, em 5 de junho de 1920. A morte deixou São Paulo em luto. A inauguração acontece em 31. Se por um lado a ciência avançada no sentido do progresso, por outro, a política nacional vive um momento de desordem. O estado de São Paulo se volta contra mudanças impostas pelo governo de Getúlio Vargas. O conflito é o estopim para a Revolução Constitucionalista de 1932. E muitos médicos deixam a faculdade e pegam em armas para combater as forças federais. E quando São Paulo perde a guerra, há um preço a ser pago, então o nosso prédio vai ser
invadido pelas tropas legalistas de Getúlio. Havia pelos corredores uma fala em transformar a faculdade num presídio. Em 1934, a faculdade passa a integrar a Universidade de São Paulo. É o começo de uma nova etapa. A Fundação Rockefeller, quando fez esta doação, exigiu uma contrapartida do governo, na época, que era o Hospital Escola. Em 1944, é inaugurado o Hospital das Clínicas. Essa ligação com a academia é um dos sucessos e é um modelo que, se o Brasil tivesse seguido em todas as suas instituições, com certeza nós estaríamos num outro patamar. Hoje ele conta com 8 institutos. O Central, o Instituto do Coração, de Ortopedia e Traumatologia, Psiquiatria, Reabilitação, Radiologia, Instituto da Criança e o Instituto do Câncer. Essa rica história vai completar 100 anos em dezembro. Desde 1912, a faculdade já formou mais de 10 mil médicos. Hoje, são 1.400 alunos. Um deles é Douglas. Ele veio de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Desde menino, queria estudar medicina na Universidade de São Paulo. Passou no vestibular e ganhou de presente um capricho da história. Ele faz parte da 100ª turma da faculdade. Muda um pouco o tratamento das pessoas, elas tratam, você é da 100ª, parabéns, o que você está achando? Eu vi todo um cuidado especial da organização. Douglas tem apenas 18 anos, mas já sabe muito bem o preço de estudar em um curso centenário e com tanta história. Espero que eu me torne um profissional de referência no padrão daqui, que possa ser respeitado como médico, quem sabe um dia uma referência em alguma especialidade. Amanhã, na segunda reportagem da série, vamos falar de um médico que entrou para a história ao fazer o primeiro transplante de coração da América Latina. Você vai conhecer a história do Dr. Zerbini, nos 100 anos da Faculdade de Medicina da USP. Bom, voltamos com o Jornal da Cultura, neste bloco especial dedicado aos 100 anos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os mais renomados médicos brasileiros passaram por aqui, neste prédio construído há um século. Adib Jatene, Silvano Raia, Miguel Nicoleles e até mesmo o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nada menos que 10 mil médicos já receberam o diploma durante todo esse tempo. Mas existe um profissional que é sempre vinculado ao trabalho desenvolvido aqui por ter sido pioneiro em sua área, a cardiologia. Trata-se de Euríclides de Jesus Zerbini, o homem que comandou o primeiro transplante de coração no Brasil. Na segunda reportagem da série, vamos conhecer um pouco mais dessa história. Este senhor de 77 anos coleciona notícias sobre o maior cirurgião cardíaco do Brasil. Mas por quê? Zerbini era meu pai. Eu tratava com meu pai. Só porque ele me salvou a minha vida. Não há exagero nenhum nas palavras de seu Disney. O doutor Euríclides de Jesus Zerbini salvou a vida do então garoto de apenas 7 anos. Ele brincava na oficina do pai em 1942, quando um estilhaço de metal perfurou seu peito. Ele chegou ao hospital desacordado. Até aquele dia, o coração batendo no peito era tido como um mistério, jamais visto ou tocado por um médico brasileiro. A missão arriscada coube ao médico de plantão. Foi o primeiro contato com o coração desse que se tornaria o pioneiro da cirurgia cardíaca na América Latina. Só para a gente ter ideia da importância desse acontecimento, aqui está uma receita assinada pelo Dr. Zerbini e ele pede para que o pai do seu Disney levasse ele até uma conferência para que o Dr. Zerbini pudesse apresentar esse grande feito, a primeira cirurgia do coração, para outros médicos. E o senhor participou dessas conferências várias vezes? Várias vezes. Foi o primeiro trabalho que nós publicamos no Journal of Thoracic Surgery, que é a revista mais importante de cirurgia torácica. E pensar que este paulista de Guaratinguetá dizia não ter vocação para carreira nenhuma.
deixou a escolha de seu destino para o pai. Foi ele que sugeriu que eu entrasse na Faculdade de Medicina. E assim, em 1930, foi aprovado para uma das concorridas 50 vagas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Terminou a faculdade em 1935. Especializou-se em cirurgia e não parou mais. Enquanto o Zerbini recebia o canudo, a Pérsia era rebatizada nos livros de história com o nome de Irã. O mundo chorava a morte do gênio da poesia e literatura Fernando Pessoa. Mas também naquele ano nasceram dois grandes nomes das artes, o tenor Luciano Pavarotti e o futuro rei do rock, Elvis Presley. Em 26 de maio de 1968, um feito repercute no mundo todo. O professor Zerbini realiza o primeiro transplante de coração da América Latina. Num ritmo incansável, ele realizou em toda a carreira mais de 40 mil cirurgias. Uma vida inteira fiel à frase que ele mesmo eternizou: nada resiste ao trabalho. Ele aprendeu com meu avô, os ensinamentos dele, e ele passava para nós que as três coisas mais importantes eram estudar, estudar e estudar. A gente perguntava sobre, muito estudo às vezes não leva a nada, né? Para a gente conquistar as coisas, construir, fazer, isso é fácil. É só também três coisas importantes: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Uma obstinação muito conhecida pela companheira de toda a vida, a também médica formada pela USP, Dirce Costa, uma ex-aluna com quem casou em 1949 e teve 3 filhos: Roberto, Eduardo e Ricardo. Apenas o do meio seguiria os passos dos pais. Formou-se médico pela Escola Paulista e foi aprovado para a residência no Hospital das Clínicas. Mas antes de iniciar essa etapa, ele faleceu num acidente de carro. Meu pai se fechou na carreira dele. Ele se dedicou muito mais à profissão para poder esquecer. O Zerbini dizia que o pior da semana para ele era sábado e domingo. E assim mesmo ele arrumava a cirurgia para sábado e domingo. E foi assim durante toda a vida. Mesmo obrigado a se aposentar compulsoriamente em 1982, ele nunca abandonou as salas de cirurgia. O professor Zerbini trabalhou enquanto ele aguentou ficar em pé. Nem pensou nesse negócio de aposentar e ficar em casa de pijama. Para esse tipo de gente não existe isso, né? Em meio a uma intensa jornada profissional, teve diagnosticado um tumor cerebral. Zerbini enfrentou um período difícil de tratamento. Em 23 de outubro de 1993, morreu no INCOR, o instituto que criou e levou à excelência. Entre tantos legados do professor Zerbini, um dos mais importantes é a quantidade de discípulos que ele deixou. Médicos de várias partes do Brasil e também de outros países das Américas, da Europa e até do Japão. Todos vieram ver de perto as inovações criadas pela equipe do Instituto do Coração. Muitos desses que se treinaram aqui foram os pioneiros, os primeiros a fazer cirurgia em muitos países hispano-americanos. Os meus alunos estão agora me ultrapassando. A gente foram bem ensinados. Hoje, o Dr. Zerbini. Amanhã, na terceira reportagem da série, vamos contar a história de João Boiadeiro, o paciente que recebeu um coração novo nesse transplante inédito da história do país. Amanhã, nos 100 anos da Faculdade de Medicina da USP. A história de João Boiadeiro, personagem do primeiro transplante de coração do Brasil e da América Latina. Esse é o assunto da terceira reportagem da nossa série sobre o centenário da Faculdade de Medicina da USP. Foi uma noite memorável que recordamos com muita saudade. Quando ele saiu da sala comigo e estava trocando a roupa no centro cirúrgico, ele disse: "Puxa, nunca me diverti tanto." 26 de maio de 1968. No Hospital das Clínicas de São Paulo, estava tudo preparado.
Equipes treinadas e paciente ansioso à espera de um novo coração. Até que um dia apareceu esse doador, Luiz Ferreira de Barros, de 40 anos de idade, que era um alagoano, que foi atropelado. O Dr. Rui Vaz Gomide do Amaral era o anestesista da equipe do professor Zerbini. Também entrou para a história da cirurgia cardíaca ao participar do primeiro transplante de coração da América Latina. Os doutores do Edir Stolf e Euclides Marques também fizeram parte daquele momento histórico. Um dos grandes medos que a gente tinha era, será que vai bater e depois fazer tudo e o coração não bater? O coração bateu, e forte. O paciente ficou tão famoso que até ganhou música com seu nome. O mato-grossense João Ferreira da Cunha, o João Boiadeiro. Vai boiadeiro de dois corações, ficar seu nome no livro da história. O episódio teve repercussão internacional. Um dos jornais da época destacava: agora muitos querem trocar coração. Passados mais de 40 anos desde o primeiro transplante de coração feito no Brasil, as técnicas avançaram e o processo cirúrgico se tornou cada vez mais fácil e rápido. Mas em 1968, a equipe comandada pelo professor Zerbini contava com 41 profissionais divididos em 2 salas. A gente queria que quando tirasse o coração doente, o outro estava na mão para começar a fazer. João Boiadeiro viveu 28 dias. Até 1969, mais 2 pacientes foram transplantados. O primeiro viveu mais de 400 dias e o segundo, 60. O problema estava na rejeição do órgão e a equipe decidiu que era o momento de parar, até a descoberta de uma solução. De lá para cá, o INCOR já fez 568 transplantes de coração. Hoje, 32 pessoas estão na fila à espera de um transplante. Reportagem de amanhã você vai ver que a façanha do primeiro transplante teve como resultado a criação do INCOR, o Instituto do Coração, um dos principais centros de cardiologia do Brasil e do mundo. Série sobre os 100 anos da Faculdade de Medicina da USP. Ontem a gente mostrou como foi o primeiro transplante de coração do Brasil. Hoje você vai ver que a façanha da equipe do Dr. Zerbini teve uma consequência: a criação de um dos principais centros de cardiologia do mundo, o INCOR. Eu vivo minha vida normal, uma vida saudável. Eu tenho meus filhos, tenho uma filha com 24 anos, um filho tem 21 e tenho um mais novinho que tem 4 anos. O mato-grossense Dorvílio Madeira teve doença de Chagas aos 30 anos. Em poucos meses, a doença evoluiu e o deixou próximo à morte. Ele tinha uma única esperança: receber um coração novo. Mas ainda não havia doador e Dorvílio não podia esperar. A salvação foi um aparelho desenvolvido no INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo, chamado ventrículo artificial. À frente da equipe estavam os cirurgiões Adib Jatene e Noedir Stolf. Foram 4 dias com o coração artificial até Dorvílio fazer o transplante. E o procedimento foi um sucesso. Façanha que entrou para a história da medicina cardíaca brasileira. O ventrículo artificial modelo INCOR, que chegou num grau de qualidade muito bom, comparável aos ventrículos que estavam sendo usados na época fora do Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos. Muito emocionante ver o aparelho que deu minha vida para mim, né? São 20 anos, não é fácil não. Você estava vendo a foto ali, ó, tanto que eu estava debilitado, né, com o aparelho e tudo. E hoje estou aqui saudável. Da primeira cirurgia com equipamento até hoje, as técnicas e pesquisas evoluíram, tendo o INCOR como um dos 3 maiores centros de cardiologia do planeta, tanto em volume de atendimento quanto no número de especialidades. Hoje trabalham no Instituto quase 3.000 pessoas. Dessas, 415 médicos e 28 cirurgiões.
Eles realizam 260 mil consultas por ano, 13 mil internações, 5 mil cirurgias e 2 milhões de exames. Na reportagem de amanhã, nós vamos continuar no INCOR para mostrar o desenvolvimento do coração artificial infantil. 20 anos para adultos, agora está prestes a ser adaptada para crianças. É o coração artificial, equipamento fundamental para garantir o bem-estar de quem espera por um transplante. Não há instituição que tenha maior atividade de ensino do que o INCOR. Ensina um número enorme de residentes de cardiologia, pneumologia, residentes de cirurgia cardíaca. Tem cardiologistas e cirurgiões cardiovasculares vindo de toda a Hispanoamérica se treinar aqui. E a gente tem um ensino de pós-graduação. Um centro de excelência que nasceu dos sonhos e do talento do médico Euríclides de Jesus Zerbini. Em 35 anos de funcionamento, o INCOR já realizou mais de 568 transplantes de coração. Até o fim deste ano, o INCOR deve anunciar mais um feito, desta vez para beneficiar as crianças. O Centro de Bioengenharia do Instituto do Coração trabalha no desenvolvimento de um ventrículo artificial infantil. Enquanto no adulto você tem 70 batidas por minuto, na criança você tem 100. Então, isso modifica a condição do sangue circular dentro da bomba. Então, nós temos que estudar a geometria, os materiais, a interação do sangue com esses materiais. Todos esses aspectos têm que ser considerados quando você vai projetar um coração. Existe uma escassez de doadores em idade pediátrica. Já que é uma corrida contra o tempo, já que nós precisamos aguardar o máximo possível para que a gente tenha uma chance de conseguir um doador, o ventrículo ou qualquer outro tipo de dispositivo tem uma função muito importante, de manter a criança em condições, manter a criança viva em primeiro lugar, e em segundo lugar em condições clínicas de esperar o tempo necessário até que a gente consiga um doador. A nova tecnologia é aguardada com ansiedade por pequenos pacientes do país que esperam por transplantes. Muitos deles em tratamento no próprio INCOR. Pesquisa na área de saúde do país, a Faculdade de Medicina da USP não escapou das garras da ditadura militar. Hoje, na última reportagem sobre o centenário dessa instituição, você vai conhecer professores e alunos que tiveram a vida completamente mudada durante o período do golpe. Não havia nenhuma razão racional para dizer que eu tinha uma atividade política, porque eu nunca tive. Quando entrou na Faculdade de Medicina, Isaías Hall queria ser cientista. Formado, o jovem professor da USP instituiu a disciplina de Biofísica e criou a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências. Logo chamou a atenção da comunidade científica internacional. Mas, para os militares, o talento de Isaías Hall para inovar, além das discussões acadêmicas para a melhoria do ensino, eram afrontas. E fiquei 13 dias no quartel. Era julho, frio, o quartel só tinha uma grade. Por lá de fora, você recebia o prato de comida só com uma colher, tudo para derrubar sua moral o máximo possível. Ele foi liberado e voltou a trabalhar na Faculdade de Medicina da USP. Mas em 1969, com os poderes ilimitados garantidos aos governantes do país pelo Ato Institucional número 5, ele e mais 50 professores foram aposentados à força. Eu fui proibido por um ato complementar de poder trabalhar em qualquer instituição do Estado, da Federação ou de instituição privada que recebesse fundos do governo federal. Bom, então não podia trabalhar em lugar nenhum. Hildebrando não teve outra saída.
pegou um avião com destino a Paris e foi trabalhar no Instituto Pasteur. Isaías Hall escolheu outro destino, os Estados Unidos, onde passou 10 anos. Já de volta ao Brasil, a importância do Dr. Hall para a ciência voltou a pesar e ele foi nomeado presidente da Fundação Butantan. E o Instituto se tornou um dos principais polos de desenvolvimento e produção de vacinas do país e do mundo. Com professores perseguidos, muitos exilados, o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, na Faculdade de Medicina da USP, atuou como um dos principais centros de resistência à ditadura militar. Aqui neste espaço, os diretores do CAOC se viram muitas vezes cara a cara com os policiais, que invadiam o local sem a menor cerimônia. Para se defender, eles publicavam edições do jornal O Bisturi, criado em 1930 e que existe até hoje. Mas nem sempre as palavras foram suficientes para deter a violência das forças oficiais. E muitos alunos deixaram os livros para pegar em armas. Lídia Gerlenda foi militante da Aliança Libertadora Nacional, organização de esquerda liderada por Carlos Marighella, que apostava na luta armada para derrubar os militares. Em meados de 70, ou eu abandonava o curso ou seria presa, torturada e talvez até morta, como outros foram. A escolha trouxe marcas para toda a vida. Durante um treinamento, Lídia se feriu com uma granada e precisou ter a mão direita amputada. Lídia foi mandada então para Cuba. Lá terminou o curso de medicina, mas só pôde voltar para o Brasil em 1979, depois da anistia. Reinaldo Morano Filho é psicanalista. Fez parte da turma que concluiu o curso em 1971. Para a festa de formatura, os alunos decidiram homenagear 2 professores. Eles escolheram 2 nomes, o Alberto Carvalho da Silva e o meu, para ser homenageado. Isso era um crime. E a diretoria da faculdade colocou como condição para realizar a formatura que os alunos desistissem da homenagem. Para ter a comemoração que sonhavam, os alunos precisaram esperar 25 anos. Em 1996, uma festa simbólica reuniu na entrada principal da faculdade a turma de 71 e os professores homenageados Isaías Hall e Alberto Carvalho da Silva. Eu cumpri tudo que eu quis cumprir, fiz tudo que eu quis fazer, continuo querendo fazer.